Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 3 de janeiro. O Glorioso segue firme e forte em busca do zagueiro Jair. E verdade seja dita, esse foco no atleta já vem desde o meio do ano passado. Você vai lembrar, antes da gente contratar o Adrielson, o Botafogo estava ali, ó, tentando a contratação do Jair, É porque a diretoria do Peixe fez jogo duro. Mesmo na Série B, não vendeu por qualquer trocado. E agora, né, nessa nova janela de transferências, a gente novamente está insistindo na contratação do jovem atleta. Um zagueiro que é considerado bastante promissor, podendo chegar à seleção brasileira, segundo a avaliação do scout do Botafogo, que tem 1,98 m e tem como boa característica aquilo que chama a atenção do Glorioso, a qualidade na saída de bola, seja com a perna direita, seja com a perna esquerda. Jair que joga mais ali pelo lado direito, prioritariamente, mas se necessário for, pode fazer também o lado esquerdo da zaga. No ano passado, quando o Jair não veio, o Adrielson acabou sendo contratado. E que bom, né? Porque a gente pode dizer que o Adrielson acabou sendo uma peça-chave no fim das contas. Contra o Palmeiras, jogou pra caramba, entrando no lugar do Bastos, que acabou se lesionando. E dali em diante, acabou ficando fora, né, da sequência da temporada, do fim da temporada. E o Adrielson, cara, ele assumiu com muita maestria aquela posição na zaga ao lado do Barbosa. Fez grande jogo contra o Palmeiras, fez grande jogo contra o Atlético Mineiro, fez grande jogo contra o Internacional, São Paulo, enfim. Escreveu um novo capítulo nessa relação que ele tem com o Botafogo. Dessa vez com final feliz, ou melhor, finais felizes, né? Campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão, um capítulo maravilhoso que ele escreveu nessa relação com o Glorioso. Agora, numa nova temporada, com o Adrielson fora, né, já retornou ao Lyon, tem equipe asiática, tem equipe ali da Arábia Saudita interessada nele e tal, né? Vai seguir o rumo dele, mas o Botafogo, claro, pensando em peças alternativas a Bastos e Barbosa, volta com força total para conseguir a contratação do Jair. E o Ricardo ontem na nossa resenha, ele destacou um ponto muito importante. É o atleta, até então, que o Botafogo mais insiste na contratação. A gente está falando de um jogador que está no radar da diretoria desde o ano passado, meado do ano passado. E isso, claro, se você considerar no radar propriamente, bem antes, né? Porque no meio do ano passado é que começou essa história de vai fazer proposta, vai contratar, quer porque quer, não sei o quê. Mas já estava na lista lá do scout há bastante tempo, com toda certeza. E essa insistência no jogador é algo que chama bastante atenção. Inclusive, se a negociação for concretizada, a gente pode falar que, de saída, o Jair, por tudo isso, todo esse contexto que envolve essa tentativa de contratação, o Jair já vai chegar no Botafogo com uma pressão mais elevada do que o normal. Porque a gente está falando de um zagueiro promissor, beleza, mas que pode chegar numa transferência nacional de 10 milhões de dólares mais 3 atletas. E, inclusive, sobre essa questão dos 3 atletas, vale destacar a situação de cada jogador que supostamente estão envolvidos aí como moeda de troca nessa negociação. O Lucas Alter, segundo o GE, vê com bons olhos uma ida ao Peixe, uma transferência lá para o Santos e tal, uma grande equipe brasileira, está retornando da Série B e tudo mais. Só que ele também tem propostas, segundo a reportagem, do exterior. E aí ele está nessa dúvida, ele fica no Brasil, ele vai para o exterior, aproveita essa oportunidade? Então existe essa situação. Lembrando que o Lucas Alter, se sair para o exterior, o Botafogo ou vai ser por empréstimo, né? Porque ele tem contrato longo com a gente, ou então uma negociação em definitivo. Está muito claro que o Botafogo não considera o Lucas Alter para essa próxima temporada, né? Isso já está muito claro para todo mundo. Você também tem a situação do Danilo Barbosa, que por razões pessoais, segundo o GE, prefere permanecer no Rio de Janeiro. Danilo Barbosa, que tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025. Ele já está aqui desde 2022, portanto, está mais do que adaptado aqui à cidade do Rio de Janeiro, ou melhor, lá, né, porque eu moro em Niterói. Então, lá na cidade do Rio de Janeiro já está mais do que adaptado. E aí a reportagem traz isso, né? Razões pessoais, ele tem preferência de permanecer aqui e tal, mesmo que seja o Santos, uma equipe importante e tal.
Lembrando que o Danilo, ele também tem a possibilidade de se transferir para o Red Bull Bragantino, porque o Botafogo quer a contratação do Luan Cândido, e aí a negociação seria o Danilo vai para lá em definitivo, o Luan Cândido vem no empréstimo com obrigação de compra. Honestamente, essa história da obrigação de compra, claro que está atrelada a metas, mas não deve ser nada assim de outro universo, né? Se o Botafogo está interessado no Luan Cândido, por que não contratar em definitivo? Mas tudo bem. Um empréstimo com obrigação de compra, se ele bater as metas, ele vai ficar. Mas não deve ser meta assim, caraca, meu irmão, ele tem que fazer tal coisa. Normalmente, nessas horas, não é assim que funciona, né? Ainda mais quando coloca obrigação de compra, não é uma coisa assim inatingível. Mas vamos lá. Então, o Danilo não deve ficar envolvido nessa negociação, a menos que ele seja convencido de ir para um destino ou outro. O outro nome é Tiquinho Soares. E aí tem duas informações que são interessantes trazer aqui, porque uma tem como fonte o setorista do Santos. Deixa eu trazer o nome dele aqui, só um segundo, ó. O setorista do Santos é o Wagner Frederico, tá? Ele relatou numa live no seu canal que o Tiquinho toparia ir pro Santos e tudo mais, que estaria tudo bem. Só que aí o GE, ele traz a informação de que o Tiquinho até aceitaria, mas ele não gostaria de ser tratado como moeda de troca. Ele gosta da ideia de jogar no Santos, segundo o GE, mas não gostaria de ser tratado como moeda de troca. Fica complicada a situação, né? Nesse caso, porque o nome do Tiquinho ele surgiu nesse negócio só para aumentar o valor da proposta que o Botafogo está fazendo. Então, como é que o Tiquinho não seria tratado como moeda de troca numa situação como essa? O Santos não vai pagar valor ali para contratar o Tiquinho. É o Botafogo que colocaria o atleta, se for o caso, para poder elevar o valor total da proposta. Porque seriam 10 milhões de euros na grana, parcelado e tudo mais. E os jogadores que aí faz a proposta chegar a 12, 13 milhões ao todo. Né? Porque se você pegar o valor de mercado de cada um, o Tiquinho Soares deve estar avaliado aí 1,5 milhão de euros no máximo. O Danilo Barbosa ele foi contratado pelo Botafogo por 300 mil euros na época. Então vamos dizer que ele esteja avaliado em 800, 1 milhão. E o Lucas Alter é mais ou menos a mesma coisa. Né? O Botafogo contratou por 7 milhões de reais junto ao Atlético Paranaense. Então quando você pega o valor de mercado de cada um, essa proposta vai estar girando ali em torno de 12,5, 13. Né? Juntando a grana mais os atletas. Então o Tiquinho não querer ser tratado como moeda de troca numa situação como essa é meio impossível, né? Eu já disse aqui que tratar o Tiquinho como moeda de troca eu acho zoadaço, tá? Eu entendo a diretoria do Botafogo considerar a saída do jogador, tá? Porque eu preciso separar aqui o meu eu torcedor do que é você analisar o custo-benefício do atleta. O meu eu torcedor adora o Tiquinho Soares, cara. Adoraria ver ele ficar, dar a volta por cima. Pô, meu irmão, realmente construiu uma história muito diferente por completo em 2025. Eu adoraria, tá? Porque realmente eu tenho um carinho pelo Tiquinho Soares e tal. Reconheço que ele não jogou tudo que a gente esperava, longe disso, inclusive, em 2024. Mas o carinho pelo atleta, ele existe. Agora, o meu eu torcedor não ignora o fato de que o custo-benefício Tiquinho Soares, à medida que o tempo foi passando e ele não conseguiu recuperar um nível tal de performance, aquela coisa da gente falar, pô, o Tiquinho vai entrar no time. A gente vai, né, pra cima dos caras porque o Tiquinho entrou, meu irmão. Não tinha isso, né? A gente falava, pô, o Tiquinho quando entra no time não tá acontecendo nada. Então o custo-benefício, ele veio piorando ao longo do tempo. Isso é notório. Por mais que você ame o Tiquinho Soares, se for o seu caso, né? Nem todo mundo gosta do Tiquinho. A gente sabe bem, né, que tem muita divisão em relação a isso. Tem torcedor que, meu irmão, quer ver o Tiquinho longe do Botafogo o mais rápido possível e tem torcedor que fala, pô, o Tiquinho não pode sair. Então é dividida essa questão. Não sei qual é a sua opinião sobre o Tiquinho. Mas isso, no caso aqui, nem vem ao caso. O ponto é, o custo-benefício veio piorando porque o Tiquinho recebe um belíssimo de um salário, mas a performance do atleta não está correspondendo. Então, é uma questão lógica. O custo-benefício veio piorando, ponto. O Tiquinho está envelhecendo. No Botafogo a tendência não é que ele seja titular, porque o Igor Jesus não saiu. E mesmo que a gente contrate um outro atleta, né, para competir ali se o Igor Jesus sair, não é garantido que o Tiquinho vai ser titular.
Vai depender, claro, do novo treinador e tudo mais. Mas não teria garantia, o Igor Jesus saiu, o Tiquinho então vai ser titular. Não teria garantia porque o Botafogo iria ao mercado contratar outro jogador para a posição. Né? É uma coisa lógica. Então, assim, essa história do Tiquinho gostar da ideia de jogar no Santos é completamente compreensível, porque no Santos ele vai ser titularaço. No Santos não tem nem discussão. O Santos voltando da Série B, o Tiquinho vai ser titularaço. E eu acredito de verdade que ele sendo titular no Santos, ele vai conseguir performar, cara. Porque o Tiquinho, na minha opinião, ele é aquele tipo de jogador que, para conseguir atingir o nível máximo que ele pode, ele precisa de sequência. Bota ele pra jogar e vambora. Sequência, dá ritmo, dá sequência, e aí ele vai conseguindo recuperar o melhor nível dele. Me parece que no Santos, ele pode alcançar esse melhor nível dele novamente. No Botafogo, eu tenho as minhas dúvidas, justamente porque essa titularidade, ela não deve acontecer. Ainda mais com a permanência do Igor. Porque o Igor entrega outras características que o Tiquinho não consegue. Que é a questão de perfil mesmo. O Igor, ele auxilia muito naquela pressão inicial da marcação. O Tiquinho não faz isso. Por mais que de vez em quando ele vá dar um pique aqui, outro ali e tal, mas não é a mesma coisa. A gente tem que reconhecer. É aquilo. O fato de eu gostar do atleta, de gostar do futebol do atleta, de entender que ele tem muita qualidade, mesmo que esteja vivendo um momento ruim, e um momento prolongado, diga-se, não pode, né, chegar e me impedir de enxergar o óbvio. Que o Igor Jesus entrega elementos para a equipe que o Tiquinho não consegue. Embora o Tiquinho, no seu melhor nível, ele possa entregar uma qualidade técnica que é superior hoje ao Igor Jesus. Né? O Tiquinho, no nível mais alto que ele apresentou no Botafogo, ele jogou muito mais do que o Igor Jesus. Isso também precisa ser reconhecido, até por quem não gosta do Tiquinho. Mas fato é, existe uma grande possibilidade do Tiquinho deixar o Botafogo. Se o atleta vê com bons olhos, acha uma boa ideia, uma transferência para uma outra equipe, então a possibilidade ela é real. Simples assim, certo? Simples assim. Agora a questão da moeda de troca é que fica complicado. Vai ser como a negociação? Se o Botafogo poderia vir a incluir o Tiquinho, embora tenha tido uma outra notícia dizendo que o Botafogo descartou incluir o Tiquinho e tal, que essa possibilidade não existe. Mas não sei, cara, no futebol, ainda mais em período de mercado da bola, as coisas mudam assim, ó, muito rápido. Hoje não aceita, hoje não quer, daqui a pouco tá beleza, vambora. É assim que funciona, né? Por isso que gravar vídeo nesse período é sempre difícil. Às vezes você tá gravando aqui, quando tu vai publicar já mudou tudo, irmão. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a informação é essa, mas daqui a pouco pode ter outra, completamente diferente. Eu tava gravando aqui, aproveitando que eu ainda estou nesse momento, e aí, quando eu abri aqui o site do Fogão Net, apareceu uma notícia envolvendo o Botafogo e Arthur Jorge. Então, vamos a essa informação. Eu nem sei qual é a informação, vou ler aqui. Vou ter que ler, não vai ter jeito, tá? Botafogo e Arthur Jorge vivem em impasse para sacramentar rescisão contratual. Ainda não fecharam a rescisão contratual e vivem em impasse, segundo a reportagem da coluna Mercado da Bola do All Sport. Antes que o Al Rayyan pague a multa, Arthur Jorge quer acordar tudo que ele e sua comissão técnica têm direito a receber do Glorioso, como, por exemplo, valores de premiações e até mesmo pendências antigas. Por outro lado, o Botafogo contesta algumas questões e resolveu cobrar do Al Rayyan um valor superior aos 2 milhões de euros, o que também tem atrasado o desfecho da negociação. A multa rescisória a ser paga pelo clube do Catar deve ultrapassar a casa dos 3 milhões de euros, 19 milhões de reais. Enquanto isso, Arthur Jorge segue vinculado ao Botafogo antes de assinar por 2 anos e meio com o Al Rayyan. Você vê como é que são as coisas, né? Ontem, nessa quinta-feira, saiu uma notícia dizendo, a apuração da Roberta Barroso, que o Arthur Jorge abriria mão do bônus pela conquista da Libertadores do Brasileirão para poder, né, resolver essa questão da multa. Aí agora sai outra informação dizendo que o Arthur quer acordar tudo direitinho com o Botafogo, né, em relação a esses valores da premiação, de algumas pendências aí que existem. Irmão, foi o que eu falei. As coisas mudam muito rápido. Cada um vai fazendo a sua apuração, vai tendo as suas informações. E no meio disso tudo, a gente só fica naquela certeza, né? O Arthur é carta fora do baralho. É a única certeza que a gente tem. Agora, quando vai se dar definitivamente a saída do técnico, aí, meu irmão, tem pano pra manga. Vamos falar com sinceridade aqui. Enfim, por hora é isso. Eu tô indo nessa. Quero saber a sua opinião sobre essa negociação do Jair.
O Botafogo realmente insistindo no atleta, podendo envolver outros jogadores, mas o Danilo quer ficar, o Lucas Alter tem dúvida, o Tiquinho veria com bons olhos uma ida, mas não quer ser moeda de troca. O que você pensa disso tudo, Fogão? E sobre a saída do Arthur Jorge, hein? O Botafogo fica de mãos atadas, né? Porque só pode ir atrás de fato, fazer proposta por outro treinador quando a saída do atual comandante, ainda atual comandante, porque tem contrato ativo, for sacramentada, né? For resolvida. Pois é. Na hora do almoço eu tô de volta. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Por hora é só. Beijo no coração. Fui!